Fala galera do canal, beleza? Hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como foi a minha história desde que eu comecei a treinar e como que eu fiz, quais estratégias eu adotei e quais foram os esportes que eu já pratiquei. Bom galera, pra quem não me conhece, pra quem não sabe, eu era gordinho quando eu era adolescente, até os meus 13, 14 anos ali, eu tava bem gordinho mesmo. A gente vai colocar foto aqui para vocês verem. Eu me incomodava muito com isso, muito. Eu sempre pratiquei esporte, mas eu comecei a ter uma compulsão alimentar, eu não sei exatamente o porquê, próximo dos meus 8 anos de idade. E eu comia não para me sentir satisfeito, eu comia para me sentir cheio, aquela coisa que quem tem uma pessoa compulsiva perto sabe como que é. E assim foi até os meus 13, 14 anos. E aí isso começa a afetar a autoestima, você começa a ter dificuldade. Eu praticava esporte, sempre pratiquei, fiz futebol, fiz basquete, fiz karatê, fiz tênis. Mas você começa a sentir dificuldade, porque você tá com sobrepeso, então começa tudo a ficar mais difícil. Seu coração acelera, você não consegue se movimentar direito. E isso começou a me incomodar muito. Mas eu não encontrava uma maneira de como mudar isso. E aí eu comecei a perguntar para as pessoas mais próximas como eu poderia fazer para emagrecer. Eu fazia aula de guitarra na época e o meu professor fazia musculação, o que eu sabia era isso. E ele era aquele cara forte, bem inchado, do nada o cara secou e ficou musculoso, mas seco. Eu falei, eu vou perguntar pro cara o que ele faz. Esse cara chegou para mim e falou, não, eu não vou te falar o que eu faço. Aí eu falei, caramba, pô, então ele tá escondendo o segredo. Aí insisti, não, passa aí pra mim, passa aí o que você tá... Ó, é um negócio que ninguém tá fazendo no Brasil. Chama jejum intermitente. Isso há 10 anos atrás, tá? Aí eu peguei, ele falou, ó, tem um PDF aqui. Era um livro, Eat Stop Eat, do Brad Pilon. E tá em inglês. Eu sabia o básico de inglês, eu falei, quer saber, eu vou ler esse negócio. E comecei a ler, entendi como funcionava e falei, vou fazer jejum intermitente. E aí do dia pra noite eu comecei a fazer jejum intermitente. Comecei fazendo 12 horas e depois passei pra 16 horas. Meus pais falaram que eu tava com anorexia, que eu tava com algum distúrbio alimentar, foi bem complicado assim, mas o que aconteceu foi que eu emagreci muito. E do dia pra noite, quando eu me vi magro, e eu treinava corrida na época, eu tava começando porque eu fui parando de fazer esporte à medida que eu fui ficando mais gordo. Então eu tentava correr e não conseguia. Depois que eu perdi um bom peso, eu fui correr e eu me senti muito bem. Eu vi que eu consegui correr mais tempo, que eu consegui correr melhor, e aí eu comecei a me animar. Aí eu pedi pra entrar numa academia, e aí não, você vai ter que esperar você fazer 15 anos. Eu falei, pô, mas não pode ser um mês antes? Aí beleza, me colocaram na academia e comecei a treinar. E lá eu dei muita sorte, comecei a treinar na academia Marisa Pescarini aqui em Vinhedo. Lá treinava Marcos Moraes, Maverick, e o Sami da Max, que era um powerlifter da época, que foi o cara que me passou o jejum intermitente. Bom, eu já tava mais magro e agora eu queria ganhar massa muscular. E aí eu via os powerlifters levantando peso, eu falei, eu quero fazer o que esses caras fazem, porque eu percebia que tinha uma parada diferente do que a musculação normal. E aí eu comecei a treinar junto com eles. Comecei a aprender com eles e comecei a me interessar pelo assunto. Eu achava que ser professor de educação física era uma profissão meio desprezível assim, porque era uma coisa que na época você tinha que pedir permissão para fazer. Era muito difícil você ver um powerlifter numa academia. As pessoas falavam que um levantamento terra, um agachamento era arcaico. E eu comecei a estudar por conta e aprender com os powerlifters. Depois de um tempo treinando com os powerlifters, eu participei da minha primeira competição. Uma competição não foi exatamente de powerlifting, foi de levantamento terra só, foi pela FPBLI, foi em 2014. E eu fui campeão brasileiro da categoria sub-júnior. Eu levantei 170 quilos na época, eu devia pesar por volta de 80 quilos. A partir daí, eu tomei muito gosto pelo esporte e continuei treinando. Algumas fases eu treinava mais voltado para musculação, aquela fase adolescente, você quer ter o shape e tal, mas sempre fiz os básicos. Mas eu sempre quis ser militar também. E aí eu tive que mudar completamente os meus treinos, porque eu sabia que para servir o exército eu tinha que ser bom na corrida, na flexão, na barra fixa e no abdominal. Então, eu comecei a treinar por conta também. Eu fui servir o ano obrigatório, queria fazer o ano obrigatório do exército, e eu mudei completamente. Comecei a perder peso, comecei a treinar, porque eu coloquei na minha cabeça, eu falei, se eu era gordinho e eu virei powerlifter, eu vou também servir o exército e vou conseguir fazer. Bom, fiz o ano obrigatório, emagreci muito,
foto aqui para vocês verem também. Virei outra pessoa. E aí depois saí. Já estava fazendo uma graduação, mas estava meio perdido. Falei, bom, vou voltar a treinar powerlifting. E aí surgiu a oportunidade de eu pegar um estágio em educação física, mesmo sem estar fazendo a faculdade. A única coisa que me exigiram foi começar a fazer a faculdade. Aí eu comecei a fazer a faculdade. Falei, vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei a me interessar muito por estudar, por entender como funcionavam os sistemas de periodização, a fisiologia e tudo mais. E aí dei aula por 2, 3 anos e decidi que eu ia voltar a competir no Power. Já, claro, com uma base muito maior para vocês verem como faz diferença você ter estudado, você entender o que você está fazendo, entender a técnica dos movimentos e principalmente a periodização de treinamento. Eu voltei, fui campeão paulista e brasileiro de powerlifting. Aqui a gente vai deixar uns vídeos também. Cheguei a pesar 102 quilos, fiz 225 quilos de agachamento, 117,5 kg de supino e 250 quilos de levantamento terra. E fiz uma relativamente boa carreira júnior, não bati recorde nem nada, tem powerlifters excepcionais aí que fizeram marcas melhores do que as minhas, mas o fato é que foi o suficiente para ser o campeão brasileiro e campeão paulista no ano de 2021. E aí eu resolvi mudar de esporte. Não deixei de treinar força, mas eu tô migrando pro triatlo. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, primeiro que agora a gente vai fazer uma playlist no canal de todos os... como tá sendo a transição do powerlifting pro triathlon. Um treino é voltado completamente para força, é o meu máximo em uma repetição, e o outro esporte é endurance. Então é força e endurance, eu tô mudando completamente o estímulo. Tá sendo muito legal, tá sendo muito diferente, muito difícil para eu me adaptar, mas a gente vai estar mostrando para vocês boa parte de como tá sendo essa mudança aí. Mas o ponto principal é, você consegue o que você quiser. Se você colocar na sua cabeça que você vai ser um cara forte, se você vai competir no levantamento de peso, você consegue. Que você vai ser atleta de triatlo, eu ainda não fiz minha primeira prova, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer o que eu quero. Porque você tem que ter um plano e seguir ele. Não importa se a sua estratégia não é a melhor do mundo, se você não está fazendo os melhores treinos da sua vida, se você está gordinho, se você... Cara, você consegue fazer o que você quiser. Fazem 10 anos que eu venho treinando e a principal vantagem é, se eu for pensar, pô, ainda tem muita coisa para conquistar? Com certeza tem muita coisa para conquistar. Mas se você me perguntasse com 2 anos de treino, quando eu estava me preparando para minha primeira competição de powerlifting, eu ia falar, cara, a coisa mais importante do mundo é eu levar a medalha, não importa o que aconteça, não importa o que eu tenho que fazer. Hoje, o meu pensamento é, o importante é eu estar treinando. Só de eu estar treinando já é o suficiente. Eu tenho que estar envolvido com a atividade física e isso tem que estar sendo divertido para mim. Isso é o principal, porque você tem que estar sempre mostrando para você mesmo que você é capaz. E às vezes isso é só você conseguir terminar uma semana de treinos. Às vezes a sua vida vai mudar, você não vai ter tanto tempo, mas você tem que ter sempre o foco de estar treinando. Você consegue chegar aonde você quiser, basta você ter foco e disciplina. Fechou? Então é isso, galera. Obrigado por terem ficado até aqui ouvindo a minha historinha, mas eu acho que pode servir para vocês verem que vocês conseguem. É só vocês quererem que vocês conseguem. Deixa um like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal e força sempre!